Estende as mãos para Ele. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor Deus. Espírito Santo, nós te damos a liberdade de usar a vida dele como um canal de bênção para falar conosco, Senhor Deus. Pai, usa o teu filho com poder e autoridade, Senhor Deus. Usa ele, ó Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Seu celular está aqui, mãe. Boa noite, gente. Obrigado. Oi, gente. Só reforçando, então, sábado a gente não vai ter o culto de jovens aqui. A gente vai lá para Ribeirão e os jovens estão convidados, os jovens. E se você se interessar, é só dar o nome para Laura ou para mim que a gente vai dividir certinho. E vai ser top. Beleza? Mas então, gente, essa noite eu quero falar sobre chamado. Eu quero falar sobre aquilo que Deus nos chamou. Qual que é o grande propósito da sua vida? E eu te prometo que você vai sair daqui sabendo exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Não porque eu sou um profeta, mas porque eu vou ler a grande profecia, né, a Bíblia. E é através dela que a gente consegue saber para que a gente nasceu, qual é o nosso propósito. E vamos lá, gente. Deixa eu só achar aqui minhas anotaçõezinhas. E fica ligeiro, porque só para o teclado não ficar mais alto às vezes que a voz na live. Pessoal do som. Então é isso, gente. Hoje eu vou falar sobre o nosso chamado. E primeiro, eu quero desmistificar rapidinho. Esse não é o foco da palavra, mas é importante a gente entender isso. E ao desmistificar isso, a gente vai entender um pouco de por que nós interpretamos essa passagem que eu vou ler de forma equivocada. Vamos ler Efésios 4, capítulo 7. Efésios 4, 7 é quando Paulo está falando sobre os dons ministeriais, né, os 5 ministérios. Efésios 4, 7. É bem importante que você acompanhe. Eu não vou ler muitas passagens, não. Mas, e justamente por eu ler poucas, eu quero que vocês abram, por favor. Efésios 4, 7. A minha tradução da Bíblia é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Efésios 4, pode ser do 7, que aí vai contextualizar certinho. Mas o ápice e o foco da passagem é o versículo 11. Vamos lá. Alguém não encontrou ainda? Levanta a mão. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquilo que Jesus fez por nós. Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Ele nos deu dons, ele concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora chega no 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor.
Então aqui Paulo ele fala que Jesus ele concedeu dons aos homens. E aí no 11 ele fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele continua. Então, os 5 ministérios, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Então, parece que não são todas as pessoas que têm um ministério, que a gente aprende assim, né? Pelo menos eu aprendi assim, né? Que todo mundo tem um ministério. Você é um dos 5. Tipo, signo, não sei, você é algum desses aí. Aí, às vezes, vai um dia e ora, fica 5 filas assim, e aí ora pelos pastores, por quem se identifica mais como pastor, quem se identifica como mestre, ou evangelista, ou apóstolo, ou profeta. Mas, então, por que se todo mundo é um dos 5 ministérios, quem são os santos que vão ser edificados por esses ministérios, né? Então, não são todas as pessoas e tá tudo bem, porque esse não tem que ser o foco, sabe? A gente aprendeu a dar muita ênfase pro nosso ministério, para aquilo que Deus tem pra minha vida, sabe? Mas parece que o foco é mais sobre a gente quer ser mestre, a gente quer pregar, ou não, eu queimo por vidas e eu sou evangelista. E aí, não, eu não sou evangelista, ele é evangelista e eu sou pastor, então ele prega para as pessoas, e aí quem ele ganhar, eu vou pastorear essas pessoas. Mas não é assim, gente. Deus, ele concedeu algumas pessoas para serem apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E como que a gente pode entender melhor isso? Vamos pensar no futebol. Eu não sou o maior fã de futebol, mas é um bom exemplo. O técnico, ele é aquele que vai ajudar o time, ele vai organizar, ele vai... Eu não sei direito, mas ele é uma peça muito importante para o time funcionar. Mas o técnico não joga. O técnico, ele não vai ser o maior responsável se o time perder ou ganhar. Se o time ganhar, quem vai segurar a taça é o jogador e o mérito vai ser do jogador. Não que o técnico não tem mérito nenhum, mas eu estou dando esse exemplo do futebol e sempre, nenhum exemplo humano vai ser suficiente para explicar um assunto eterno, um assunto espiritual. Paulo, ele fala sobre isso. Em Romanos 6, ele dá alguns exemplos humanos. Ele fala sobre nós antes éramos escravos ele fala sobre servidão. Nós éramos servos, a gente era escravo do diabo, escravo do pecado, e agora a gente serve ou somos escravos de Deus. Mas e quando ele está falando sobre isso, ele já explica que ele usa exemplos humanos para que nossa mente imperfeita consiga entender um pouco, mas não vai ser suficiente. Então, só entende isso. Mas isso é só para você entender mais ou menos. A gente não tem que ficar nos preocupando e gastando toda a nossa ansiedade, ficando ansioso e inquieto para entender qual que é o meu chamado de... Será que eu sou mestre, evangelista, apóstolo? O que será que é, meu Deus? E se eu estiver fazendo a coisa errada? Um dia eu vi um vídeo que era assim, depois que a pessoa morria, chegava lá do céu, né, não sei, Deus conversava com a pessoa, e aí a pessoa falava, né, aí era Deus ficando bravo assim com as pessoas, porque, você foi um pastor, mas eu te chamei para ser médico e tal, e aí essa pessoa recebe uma punição, aí não, você, não sei, qualquer exemplo, você foi barbeiro, mas eu te chamei para ser pedreiro e ganhar vidas através disso. E essas coisas, e pensar desse jeito, e esse medo de não viver cada detalhe exatamente daquilo que Deus escreveu para mim, é algo muito perigoso. E às vezes a gente vai ficar
a gente vai acabar se perdendo no meio de tudo isso. Eu já fiquei muito agoniado. Como eu toco e canto, e desde novinho, e sempre estive envolvido com louvor, eu sempre tive a impressão que o meu chamado estava relacionado ao louvor. E eu, de certa forma tá, porque Deus ele me usa nisso. Mas um dia eu entendi que esse não é o foco da minha vida. E não deve ser o foco da vida de ninguém. Porque vocês vão entender para que Deus chamou vocês. Deus não me chamou para tocar, Deus não me chamou para pregar no púlpito, para qualquer coisa, sabe? Que a gente pode pensar. E você não precisa ter esse medo de e se eu for pastor, mas Deus queria que eu fosse do louvor, e se eu, sabe, essas preocupações elas só nos distraem. A gente tem que ter uma preocupação. Para que? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas para que Deus criou a gente? Qual que é o propósito de todo ser humano? Não é ganhar vidas, porque se o nosso propósito maior fosse ganhar vidas, a gente não teria muito o que fazer no céu, né? Porque lá não vai ter ninguém para ganhar. O nosso maior propósito, a gente foi criado para dar glória a Deus, para adorar a Ele. A nossa criação é para isso, a nossa existência é para glorificar a Deus. E é por isso que a gente canta: para te adorar eu vivi, um monte de coisa. E é por isso que a gente foca em obedecer a Deus, porque através da nossa obediência a gente glorifica Ele. Através do evangelismo, de comunicar o evangelho a pessoas que não estão em Cristo, a gente vai glorificar o nome dEle. Através de falar verdades que vão libertar pessoas que cresceram em um ambiente religioso e estão presas nas correntes da religião, isso glorifica a Deus. Obedecer, fugir do pecado, isso glorifica a Deus. Então, quando nós obedecemos a Jesus, a gente glorifica o nome dele. E Jesus ele foi muito claro ao enviar os discípulos, e nós somos discípulos dele. Mas, gente, eu só espero que esteja ficando claro. A gente não tem que ficar preocupado com será que é isso, será que é aquilo, será que é outra coisa. Se eu estiver fazendo isso aqui, se eu estiver no louvor e era para eu estar no evangelismo, nossa, e agora? Eu já sofri muito por isso. Eu ficava muito agoniado tentando entender qual que era a história que Deus tinha escrito para mim. Porque eu aprendi que Deus escreveu uma história e o diabo escreveu uma história, e aí eu vou decidir ali qual que eu vou seguir. E sabe, isso só distrai a gente. Se a gente confiar em Deus e focar no principal, as coisas vão acontecer naturalmente. A história que Deus escreveu para nós vai se cumprir, porque eu tenho certeza que Ele está muito mais preocupado em você estar nele do que se você vai ser do louvor ou da dança ou da intercessão, sabe? Vamos lá então ler Mateus 28, 19. E aí depois eu não vou ler mais, eu acho. Mateus 28, 18. Esse versículo é a grande comissão. É quando Jesus ele envia os discípulos, ele comissiona, ele dá a missão para os seguidores dele, para os apóstolos e nós que viríamos depois. Quem é discípulo de Jesus? Então isso é pra gente. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, gente, é tão claro isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E glória a Deus, né? A gente não tá lá em Israel. E a gente foi alcançado por os ensinamentos de Jesus, que é o que ele fala no 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, glória a Deus, porque o ID, ele aconteceu e ele alcançou nossas vidas. Mas ele não alcançou a todos. É por isso que a gente está aqui. Porque senão a gente era só aceitar Jesus e se batizar e ir para o céu direto, né? Já morria e já ia para o céu. A gente está aqui por um motivo. Porque a gente vai glorificar a Deus através da obediência àquilo que Jesus tem ordenado a nós. E aquilo que Ele ordena é passar essa mensagem
Quem já ouviu falar das boas novas? Levanta a mão. As boas novas. As boas novas é o Evangelho. São as boas notícias. É a cura para todo o nosso problema, para todo o nosso sofrimento. Não que a gente nunca vai passar por lutas, mas qual que é o nosso maior sofrimento? A realidade caída, a realidade de estar longe de Jesus e o destino disso, né? O resultado dessa triste realidade. Eu nasci no pecado e eu vivo em pecado. E se eu não encontro o amor de Jesus e vivo pecando e vivo longe dele, e só vivo minha vida normal aqui na terra, quando eu morrer eu vou receber o resultado e a justiça disso. Como que é o nome disso? Inferno. E qual é a boa notícia? Jesus, ele morreu por você, ele morreu para mudar esse cenário. E as boas novas, elas alcançaram a gente. É por isso que a gente está aqui. Amém? Então, o mínimo que a gente deve fazer é obedecer a Jesus e continuar espalhando isso. Mas vamos lá então. Só antes de eu fazer três perguntas. Eu gosto de ficar fazendo pergunta, né? Quando eu fui falar sobre o Evangelho, eram 5 perguntas. E hoje eu vou falar sobre 3 perguntas. Mas antes, eu espero que vocês tenham entendido sobre os dons ministeriais. Esse não deve ser o seu foco. E tem pessoas aqui que provavelmente Deus ele vai chamar para ser um profeta. Eu preciso finalizar uma coisa. O que o profeta ele faz? Ele é usado para capacitação, para capacitar os santos a se moverem no profético. O que o evangelista ele vai fazer? Ele vai ser usado por Deus para capacitar os outros cristãos a se moverem na evangelização e na grande comissão. Então é isso que os 5 ministérios eles vão fazer. Eles vão capacitar os santos. Quem sabe quem são os santos? Os santos é a gente, viu, gente? Santo é diferente, é separado. E Deus, ele nos torna diferente. O contato de Deus conosco nos torna cada vez mais santos. E tá tudo bem falar isso, porque várias vezes quando Paulo vai se referir aos crentes das igrejas, ele fala aos santos de tal lugar, os santos de tal lugar. Então, os 5 ministérios, eles vão capacitar os santos a exercerem aquilo. Amém? E sim, eu acredito que Deus ele tem uma história. Eu acredito demais que Deus ele tem uma história escritinha para você, e que cada um tem um propósito, e que cada um vai estar em um lugar, que cada um vai pregar para um tipo de pessoa. Eu acredito que é da vontade de Deus eu tocar e tá tudo certo, e pessoas se moverem em diversos lugares diferentes dentro de uma igreja. E sim, Deus ele tem um chamado individual para cada cristão, mas esse chamado individual ele vai acontecer, essa história específica que ele escreveu, ele vai acontecer se nós obedecermos a palavra de Deus. Se você se mover em Cristo e querer servir na sua igreja, e servir na igreja, gente, não é só participar de ministério. Um bom cristão não significa uma pessoa necessariamente que está em um ministério. E calma, não estou falando de esquentar banco. Ontem a gente estava lá em Cajuru, né? Aí eu estava vendo uma frase de Spurgeon, aí eu vi aquela frase: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Então, como eu falei, Deus não chamou ninguém para estar no púlpito. E isso não quer dizer que as pessoas não vão estar aqui, que as pessoas não vão pregar. Ele chamou você para compartilhar as boas novas da sua maneira. E vai ter gente que vai ter facilidade de vir aqui, e vai ter gente que vai ter facilidade e alcance para espalhar as boas novas para as pessoas que você convive. É porque Deus quer que você conviva com essas pessoas. Provavelmente tem muitas pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer, e eu não vou alcançar essas vidas. Jesus ele colocou essas pessoas em contato com você porque isso tem um propósito. Nada é por acaso, isso não é por acaso. Você não está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. E as pessoas que estão na sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus irmãos, os seus pais, as pessoas que estudam com você, as pessoas que trabalham com você, os seus funcionários, o seu patrão, tudo isso tem um propósito.
E é nisso que eu falo, que se você se preocupar em obedecer a Cristo, a sua história ela vai ser construída. Aquilo que Deus já tem para ti, para você. Meu Deus, eu não falo para ti, eu não falo assim. A história vai se cumprir. E, bom, qual que é o seu, agora, o grande chamado de todo crente? Aquilo que Deus tem para a sua vida, especificamente para a sua vida. Glorificar o nome de Deus e espalhar as boas novas por onde você passar. É isso. Não é tão complexo assim, não tá te dando vontade de chorar, você não caiu no chão, mas essa é a verdade que vai mudar a sua vida. Você saber que você nasceu para glorificar o nome de Deus através da obediência aqui nessa terra também, cumprindo o ID. Não são algumas pessoas que são evangelistas, não é quem tá, eu nem entendo muito esse negócio de ministério de evangelismo aí. Então a evangelização, o ID, ele vai ser cumprido semana que vem, sexta-feira, na praça. Não tem hora, sabe? A gente não vai virar evangelista quando a gente for para a África, a gente não vai virar evangelista no dia do evangelismo. Todo dia é dia de glorificar o Senhor, não é? E a gente não tem que fugir do pecado e através de resistir o pecado a gente glorifica o nome de Deus. Quando a gente compartilha essa boa notícia que é Cristo ressurreto, Jesus, ele morreu e ressuscitou para tomar, e ele tomou sobre si a minha dor. Sabe, você falando com uma pessoa do seu trabalho, da sua escola, sabe essa dor que você tem, esse vazio que não se preenche, essa luta que você está tendo e não consegue vencer? Você já tentou de um monte de forma e não dá certo? Eu tenho a resposta para isso, é o Evangelho. E você não vai necessariamente falar desse jeito, mas viver o Evangelho e obedecer Jesus é a maior pregação que existe. Eu gosto muito de basquete. Se você abrir o meu Instagram, se você mexer no meu celular, você já vai saber do que eu gosto. Você vai ver um monte de basquete, vai ver um monte de vídeo engraçado, vai ter umas coisas de Deus também, uns crentes postando as coisas. Se você, ao conversar com uma pessoa, você consegue saber os assuntos que ela gosta. Se o cara gosta de futebol, se ele gosta de música, se as pessoas gostam de moda, de qualquer coisa, sabe? Então, será que as pessoas, ao conversar conosco, elas sabem que a gente é apaixonado por Jesus? Você tem aquilo que mudou a sua vida. Jesus, ele mudou a sua vida totalmente. Você ia pro inferno e não vai mais. É só isso. E esse Jesus que mudou toda a realidade da humanidade, esse Jesus, ele te chama, ele te ordena para participar do ID. Deus é soberano, eu acredito que ele tem poder para fazer o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, eu não posso impedir, eu não consigo desviar amanhã e ficar o resto da vida longe dele não, porque o amor dele é muito poderoso, é muito forte, é muito lindo. A gente canta sobre isso aqui. Não há pra onde ir, pra onde me esconder, pra onde fugir de ti. Ele é soberano. E esse Deus soberano, ele quis... Por quê? Porque ele quis usar as nossas vidas, a minha e a sua vida, para alcançar outras pessoas, outros filhos que não sabem que são filhos. As pessoas que você convive, que são infelizes, que são entregues aos seus prazeres e estão indo para o inferno, e você sabe disso, essas pessoas, elas precisam saber o que elas estão perdendo. Quando você come uma pizza muito boa, quando você corta cabelo comigo, brincadeira, quando você vai a uma barbearia top, um salão de beleza legal, quando você acha que uma pessoa é um bom candidato à presidência, a um cargo público, você faz campanha, você fala da pizzaria, você fala, não, vamos lá na barbearia comigo. Tem um monte de menina assim, adolescente, aí ele corta, ele gosta do corte, ele quer que um amigo dele vai com ele, igual eu fiz um dia. Então, coisas simples, coisas que não mudaram a nossa vida, mas que simplesmente nos proporcionaram boas experiências, uma experiência de prazer. É bom comer uma pizza boa, é bom comer uma comida top,
a gente fala para as pessoas, não, a gente faz marketing para marca de celular, né? A gente quer ficar ostentando iPhone, essas coisas. E essas coisas a gente não tem vergonha de falar. A gente fala pra todo mundo, a gente indica. E aí você sabe que tem uma pessoa indo pro inferno. Essa pessoa, ela tá compartilhando a realidade dela com você ao falar sobre um problema, ou ao se orgulhar de uma coisa que desagrada o nome de Jesus e só acaba com a vida dela. E você sabe, e você conhece, sente, e aquilo que há de melhor que existe tá em você. Aí você vai fazer o quê? Você vai se calar e você vai ficar quieto e não vai falar aquilo que vai mudar a vida daquela pessoa, pode mudar a vida daquela pessoa. Então é muito sério, gente, quando a gente não faz o que a gente tem que fazer. Vocês não acham que isso é pecado? Pecado é só mentir, roubar, qualquer coisa que você sabe que é pecado, né? Mas não dá para aquela pessoa aquilo que ela precisa. Não dá comida quando alguém precisa. É feio, né? É tão frio. Uma pessoa que não se compadece do sofrimento do próximo. Mas muito mais sofrimento há em uma realidade longe de Jesus do que uma fome terrena. Então é muito mais sério isso, gente. E o nosso testemunho, a maneira como a gente vive isso, prega mais do que o que a gente fala. E eu vou beber água agora. Mas eu já estou falando bastante e eu vou fazer as 3 perguntas. Eu acho que eu já falei um pouco, já dei a resposta mais ou menos. Mas eu quero que você lembre dessas 3 perguntas. Faz assim, ó. Só quem ama Jesus, brincadeira. 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é evangelizar? Antes de iniciar, eu só quero saber se vocês entenderam que o propósito de nossas vidas aqui nessa terra é espalhar as boas novas, é evangelizar. O que é evangelizar? Espalhar as boas novas. É comunicar às pessoas com quem você tem contato, que estão à sua volta, essa verdade do evangelho. Segunda pergunta: por que evangelizar? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que fazer isso? Porque você foi alcançado pelo evangelho através da comunicação dele a você. Você só está aqui na igreja. O evangelho, ele só chegou no Brasil, ele só foi passando pelo mundo, pelos continentes. Ele só está aqui porque alguém pregou, porque alguém saiu de onde estava e foi para outro lugar para comunicar essa verdade a pessoas que não conheciam essa verdade. Então, não sei, eu não tenho vários motivos programados, mas eu vou ir falando então. Por que evangelizar? Porque você foi alcançado e a sua vida mudou porque alguém evangelizou. Alguém te evangelizou. Se você nasceu na igreja, filho de pastor, filho de crente, alguém te evangelizou. Não muda nada, gente. Não muda nada. Eu já fiquei agoniado várias vezes porque eu fiz amizade com um cara muito top e ele se converteu mais velho. Ele já tinha uns 20 e poucos anos quando ele se converteu. E aí ele nasceu depravado, né? Todo mundo nasce depravado. Ele nasceu, ia pro inferno porque ele era pecador, coração longe de Jesus. Ele foi crescendo, ele foi aprendendo mais formas de ser ruim, e um dia Jesus alcançou ele e transformou a realidade dele. Babei. Transformou a realidade dele, mudou a vida dele. Ele foi alcançado por essa verdade e mudou de vida. Eu nasci pecador, depravado na igreja, mas pecador, do mesmo jeito que ele, eu ia pro inferno. E um dia eu fui alcançado por essa verdade e Jesus, ele transformou minha vida. E aí, esse menino aí, tipo assim, o povo ficava chamando ele pra fazer uma libertação, pra ele ficar às vezes lembrando um monte de coisa, que ele nem era escravo mais, e renunciando um monte de coisa. Eu ficava pensando, pô, mas eu ia pro inferno, ele ia pro inferno. Jesus restaurou a minha vida e a dele. E quando eu fiz libertação foi tão de boa, porque não deu tempo de fazer muita coisa errada. Eu sou melhor que ele por causa disso? Não, entendeu? E a religião, ela traz um peso estranho. Eu nunca vou conseguir entender essas coisas.
Mas quando a gente entende que todos são pecadores, e até o seu filhinho que um dia vai nascer na igreja, ele precisa ser alcançado por essa verdade. Ninguém é bom. O filho que eu vou ter um dia vai ser uma pessoa que eu vou precisar me esforçar para evangelizar. Assim como eu vou me esforçar, eu me esforço para evangelizar outras pessoas. Não muda nada. Filho de crente não herda Jesus. E é isso aí. Então, por que o que é evangelizar? É comunicar essa verdade aos perdidos. E por que evangelizar? Porque nós somos alcançados um dia por essa verdade. Porque a gente canta tanto sobre isso, né? A gente canta: amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor. Será que a gente tem vivido todas essas lindas canções que a gente canta? Pra te adorar eu vivo. Se você não comunica as pessoas que estão indo pro inferno e moram com você, estão indo pro inferno e trabalham com você, estão indo pro inferno e estudam com você, você não está, definitivamente, você não está glorificando o nome de Deus. Então a gente precisa entender, ver o evangelizar, a grande comissão, como o maior mandamento, porque amar a Deus acima de todas as coisas, isso é obedecer. Se eu amo a Deus, eu obedeço Ele. Se eu amo a Deus, eu falo sobre Ele. Se eu amo a Deus, eu vivo Ele. E lembra que eu falei que se uma pessoa, eu gosto de basquete. Se você conversar comigo, você vai saber que eu gosto de basquete. Eu gosto e amo Jesus. Se você conversar comigo, você vai perceber isso. Se não perceber, tem algum problema. Então, se as pessoas conversam com você, ou melhor, convivem com você e não percebem isso, então a gente está sendo um impostor, tá bom? A gente precisa melhorar e amar a Deus como Ele merece, e amar as pessoas como nós aprendemos a amar, a ser amados e reproduzir esse amor. Não que elas mereçam, você não merecia também, mas eu vou amar como Ele me amou. Mais algum motivo? Acho que deu para entender. Vocês estão entendendo? Por que evangelizar? Tô brincando, não vou perguntar não. Por que você entendeu? Brincadeira. E gente, como eu faço? Então eu já entendi um pouco sobre chamado, que não é talvez aquilo que eu aprendi que era. É muito mais simples, é glorificar a Deus e é comunicar essa linda mensagem às pessoas que não a conhecem. E eu já entendi que o motivo de eu ter que fazer isso, os motivos de por que evangelizar, e como que eu faço para evangelizar, qual que é a técnica? A técnica é ser um cristão. E evangelizar não é necessariamente você sair de porta em porta, e isso não é errado também. Bate assim na porta, a pessoa abre: oi, você quer ouvir falar sobre Jesus? Você conhece Jesus? É lógico que essa pessoa conhece Jesus, ela mora em Brodowski. Mas evangelizar é ser um cristão vivendo. Eu sou um missionário e eu tô na cidade que eu nasci. Eu não saí de onde eu tava, não, mas eu fui enviado para a terra. Eu fui enviado para esse mundo aqui. Eu fui enviado para a Casa do Pão. Eu fui enviado para a barbearia de Rocha. Hoje não mais, né? Mas um dia eu fui enviado para o Jaspe, pro Elza Leite, pro Tiradentes. E eu só fiz o melhor assim, só comuniquei um pouco mais a verdade. Quando eu estava mais velho, quando eu só ficava brincando e fazendo graça. Mas um dia eu tomei vergonha na cara e eu consegui fazer aquilo que eu precisava fazer. E pregar, gente, como eu falei, não é só falar, é viver, né? Então, será que as pessoas, quando elas olham para você, elas falam: nossa, essa pessoa, ela ama Jesus?
Nossa, como que essa pessoa, ela, se fosse eu no lugar dela, eu já tinha xingado, eu já tinha batido. Por que ela não fez isso? Nossa, não entendo você não, hein, fulano. Você é bobo, você vai ficar quieto? Essas coisas, elas dão uma bugada, dão uma confundida no mundo, né? Quando a gente é um cristão. Porque não tem muita lógica da outra face. Quando a gente vai ler o Sermão do Monte, né? Que é o que Jesus falou de Mateus 5 até o 7. Não faz muito sentido. Porque a gente aprendeu que a gente tem que devolver, que a gente tem que ser maldoso, né, de certa forma. Não pode ser bobo. Eu sou crente, mas eu também não sou bobo. Mas às vezes, se você é crente, vai ter situação que você vai passar por bobo, porque você vai perdoar uma pessoa que não merece perdão, porque você não merece perdão, você foi perdoado. Então eu só vou reproduzir aquilo que um dia me alcançou. E o sacrifício que você nunca faria, o sacrifício de se mover e se aproximar de uma pessoa que você não gosta, de perdoar uma pessoa que não merece perdão, você nunca faria isso, mas você vai fazer. E você vai conseguir fazer, não porque você ora demais e jejua 3 dias seguido. E a gente tem que jejuar, a gente tem que orar e ler a Bíblia. Mas a gente simplesmente vai conseguir fazer isso porque Deus habita em nós. E Ele nos faz, o mesmo Deus que me faz vencer pecados e me tirou da escravidão do pecado e de mim mesmo e do diabo, é o Deus que te dá forças, me dá forças para perdoar uma pessoa, para me aproximar de uma pessoa chata, porque essa pessoa precisa ser amada, porque você também é chato e você é amado. E a gente precisa fazer essas coisas. Como evangelizar? É ser um cristão. Será que nós temos sido cristãos missionários? Ou será que nós temos sido impostores? Jesus merece o nosso conforto. Deve ter gente que não sabe, mas no tempo que eu estudei no JASP, né, nos últimos 3 anos, de quarta-feira eu chamava rodinha, que era uma rodinha que a gente fazia no recreio, assim, a gente tocava, a gente cantava e falava de Jesus nessa rodinha. Eu fui estimulado pelo James e a Laura, porque ela fazia isso antes. E glória a Deus por isso, isso foi muito bom. Só que eu lembro que quando eu fui começar, eu não tenho vergonha de falar para as pessoas, de conversar, né, de brincar, de fazer amizade. Só que eu lembro que eu fiquei muito tenso quando eu fui o primeiro culto que nós fez, a primeira rodinha. E foi muito ruim, foi muito ruim. Eu tinha conversado com uma menina lá, né, que também é cristã. Aí a gente falou, não, vamos fazer então. O Jamie tinha trocado a ideia comigo. Falei, não, vamos embora, vai lá, vai dar certo. Vamos fazer, vamos começar, tem que começar. E aí foi eu, ela, mais 2 pessoas, eu acho, ou 3. E era a primeira. E essas 3 pessoas não são cristãs. E eu tava, sei lá, não sei se eu tava no meu ápice, mas eu tava em uma igreja com bastante membros, com uma estrutura top, e a equipe de louvor era massa também, era todo mundo bem sincronizado. Então eu já estava acostumado a começar a cantar assim, o povo levantar a mão, cantar junto. O povo era crente, né? Crente sabe se portar na hora do culto, na hora do louvor, levanta, canta, tá, fecha o olho, na hora da palavra senta. E tinha um monte de gente lá, algumas pessoas, né, que não eram cristãs. Aí eu comecei oramos para começar, eu comecei a cantar assim. Aí eu fiz assim, né? Aí tava todo mundo me olhando assim. Aí tinha uma pessoa no celular, porque não sabe, né? E eu cantando assim. Aí de repente passou umas 2 meninas assim no meio da roda conversando, e eu cantando. E foi, nossa, eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei com muita vergonha.
Mas e se eu tivesse abrido mão se eu não tivesse abrido mão do meu conforto, a rodinha não teria crescido mais e pessoas não teriam sido alcançadas por Jesus, e pessoas não teriam se convertido, ou pessoas não teriam também ativado, né? Porque tinha pessoas lá que eu sabia que era crente e estava lá vivendo no seu conforto, e através da rodinha essas pessoas saíram da zona de conforto delas e foram ativadas, não sei. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa muitas vezes abrir mão do nosso conforto, e não é confortável falar de Jesus para as pessoas, não é confortável obedecer Jesus, mas é possível, porque Ele está em nós. Se fosse você por você, não é possível mesmo, né? Por isso que a gente precisa de Jesus, e Ele vai tornar possível o impossível. Sair do nosso conforto, não responder para uma pessoa, não dar uma tirada numa pessoa. E tem gente que é cristão, que é crente, né? E é amargurado, é estressado, e às vezes a gente joga o nosso pecado, a nossa falta de amor e compaixão pelo irmão na nossa personalidade. É porque eu sou assim, sabe? A gente não pode usar nossa personalidade como desculpa. Sua personalidade nunca vai poder justificar um pecado seu. E a gente tem que levar essas coisas mais a sério, gente. É errado mesmo a gente não falar para uma pessoa o que ela precisa. Você foi chamado, presta atenção nisso, presta atenção. Você foi chamado para participar da melhor coisa, do melhor plano que existe nessa terra. Quando você estiver com vergonha de viver o Evangelho, ou de falar de Jesus, não da casa do pão, não da igreja, não de crente, isso não salva ninguém. Jesus salva. Quando você estiver com vergonha de falar de Jesus, lembra que você faz propaganda para pizzaria, que você faz propaganda para o Bolsonaro ou para o Lula. Esse cara nem tá ligando para sua vida. E a gente faz propaganda para um monte de coisa. Então vamos fazer também propaganda para aquilo que realmente é válido, aquilo que realmente muda vidas, aquilo que realmente mudou a sua vida, mudou o planeta. Jesus, Ele vai voltar um dia, Ele vai restaurar todas as coisas. E como que Jesus ele vai te olhar sabendo que você cruzou com um monte de pessoas e não falou aquilo que tinha que falar? Será que nós vamos viver toda a nossa vida, a gente vai vir na igreja de quarta, de domingo, de sábado, e quando a gente morrer a gente vai para o inferno porque nós fomos impostores? A gente precisa levar isso a sério. Seu chamado, você foi chamado para evangelizar, não são algumas pessoas. Você tem essa missão porque você foi alcançado por Jesus. Então, vamos cumprir o ID. É uma honra. Por que evangelizar? Porque é a melhor coisa que existe nessa terra, comunicar a melhor notícia do maior amor, da maior paz, do verdadeiro amor, da verdadeira paz que mudou nossa vida. Vamos ajudar outras vidas também. Vamos participar disso. Tem um monte de gente aí que está vivendo com você que não sabe que é filho. Você está na vida dessa pessoa para lembrar ela que ela é filha e não sabe ainda. Amém? Vamos ficar de pé então. Eu vou tocar uma música. Eu queria que, por um momentinho, a gente refletisse sobre o que foi falado aqui. O vizinho, agora eu lembrei que o meu pai estava falando. É uma historinha de um homem
piedoso, um cristão, um cara que era crente, ele tinha um vizinho que não era crente, ele era um ímpio, né? Um homem pecador que não era crente. E eles moraram vários anos um do lado do outro, convivia junto. E esse homem cristão, ele nunca pregou, nunca comunicou essa verdade pro homem ímpio. E eles viviam ali, normal. E aí um dia, esse homem ímpio, ele escutou o evangelho, ele escutou essa verdade. E ele chegou nesse cristão e falou: ô vizinho, você é cristão? Sim. E você sabe que eu não sou cristão, né? Sim. E você viveu esse tempo todo sabendo disso, você sabia que se eu continuasse vivendo minha vida normal e morresse, eu ia para o inferno e eternamente. Você sabia disso? Sabia. Então, você é o maior desgraçado que eu já vi, que eu já conheci. Você é muito pior que eu, porque você sabia disso e você nunca me falou. Por que você nunca me falou sobre isso? Eu não sei contar essa história direito, mas é mais ou menos isso. Então, a gente precisa comunicar às pessoas, tá bom? Você está no ministério de evangelismo. Você é cristão? Então, você foi chamado para glorificar a Deus. Vamos cantar, vamos adorar a Deus um pouco e refletir sobre isso. E que tudo aquilo que confrontou a gente, não foi o Gabriel que confrontou você, foi a palavra que confronta o Gabriel sempre e em nome de Jesus vai te confrontar sempre pra gente sair da nossa zona de conforto. Porque é a melhor coisa que existe. E é isso aí, vamos adorar Jesus. Pode apagar a luz. E por favor, gente, reflitam sobre isso agora, sabe? Vamos dar uma pensada. Antes de cantar, eu vou ficar um tempinho tocando. Eu quero que você fala com Jesus. Vamos pedir perdão por muitas vezes a gente abrir mão de uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer. Pedir perdão pela nossa falta de amor ao próximo. Pede, sabe? Jesus, eu não tenho facilidade para amar as pessoas. A esse ponto. Esse amor que o Gabriel está falando, que o Senhor quer que a gente tenha, gera esse amor no meu coração. Gera amor, gera compaixão pelo perdido no meu coração. Acende uma chama, uma paixão. Eu não sei o que você vai falar para Jesus, mas você sabe a sua realidade e você sabe o que você tem que pedir para Jesus. Amém? Dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres,
santo chão. Presta atenção nisso. Cada um em desprezo abandona o outro. Cada um desespero, só se abraça é pouco. Não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão, tu, porém, permanece em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te, é o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, vamos cantar isso. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Jesus, nos perdoe, Pai, pela nossa falta de amor pelo Senhor, pela nossa falta de amor pelo nosso irmão, pela falta de amor por aqueles que não conhecem o Senhor. E Pai, por favor, acende uma nova chama no nosso coração, acende uma nova paixão pelo Senhor, pela Sua palavra, pelos nossos irmãos e pelos irmãos que ainda não o sabem. Nos perdoe pela maneira como nós temos vivido, e que essa pregação, que essas verdades que foram ditas hoje não tragam um peso que nos pare, mas que esse confronto seja como um combustível para a gente acordar, para a gente mudar de vida e nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor e não impostores, Pai. Que a gente brilhe a Sua luz para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para os nossos parentes, para as pessoas que trabalham conosco, os nossos patrões, os nossos clientes, os nossos funcionários, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, de curso, de faculdade.
Que a gente entenda que o mundo é o nosso campo. E viva aquilo que o Senhor tem para nós. Que a sua história seja cumprida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor Jair para encerrar o culto. Vem cá, pastor Jair. Quantos foram abençoados essa noite com essa palavra? Amém? Que tremendo, hein? Que responsabilidade temos, hein? Ter na nossa boca, no nosso coração, algo que pode mudar a eternidade de uma pessoa. Isso é tremendo, amém? Mas é também uma responsabilidade para a gente. Glória a Deus. Amém. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos por este momentinho que passamos aqui na Tua presença, Pai, escutando a Tua palavra, Pai. Obrigado, Papai. E que esta palavra continue nos nossos corações, ó Pai, e que possamos andar na Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E nesta noite eu te peço, meu Pai, guarda cada um de volta para casa, meu Pai. Guarda o sono de cada um. Guarda a noite de sono de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda cada um de volta para casa, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, Papai. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém.